Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor a todos, que nessa manhã tão calorenta, que nós sejamos calorosos em receber a palavra do Senhor. Queridos, vamos abrir nossas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo de número 2. 1 Coríntios, capítulo de número 2. Tenho falado pela manhã sobre algumas verdades espirituais. Hoje eu quero comentar um pouco mais sobre isso. 1 Coríntios, capítulo 2. Todos acharam? Queridos, vamos ao verso 12, que diz assim: Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus. Olha que maravilha, que presente que Deus nos deu. E para quê? Ele diz: para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo, pois, por ninguém é discernido. Até aqui, queridos. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nos colocamos diante de Ti nessa manhã, que o Teu Espírito venha agir aqui poderosamente, transformando os nossos corações, trazendo paz à nossa alma, trazendo mais de Ti, Senhor. Nós precisamos do Senhor, Pai. Nada neste mundo pode dar, pode preencher como o Senhor o faz. Que o Teu Espírito possa revelar a nós essas verdades espirituais e preencher o coração de cada um aqui. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, queridos. Amados, como acabamos de ler, Deus, Ele envia o seu Espírito a cada um que o quer, que o deseja, e esse Espírito Santo que Ele sopra sobre nós, que Ele derrama sobre nós, algo que não é visível, algo que não é palpável, mas é algo que nos transforma por dentro, sem nós vermos. E essa mensagem aqui do apóstolo Paulo, ele diz que o Espírito Santo é derramado para nós, para que a gente possa entender as coisas de Deus, entender as verdades espirituais, entender as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Que Deus dá ao ser humano, por exemplo, a salvação. Conversando com uma pessoa, né, uma pessoa contando a história, que uma pessoa diz, quando uma pessoa morre, eu acho que a pessoa fica ali um tempo para expurgar os seus pecados, né, para não tem como entrar no céu diretamente, a pessoa passa, meses ou anos expurgando os seus pecados. Ou seja, essa pessoa não conheceu o Evangelho, porque o Evangelho diz que quem crê em Jesus Cristo, quem se arrepende dos seus pecados, o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. É o que o apóstolo Paulo está nos dizendo, coisas que Deus nos deu gratuitamente. Não é algo que a gente precisa fazer, é Ele que nos dá gratuitamente pelo sangue de Cristo. Então Deus nos dá o Espírito, o texto que nós lemos diz, para que a gente tenha condições de entender as verdades espirituais que o ser humano normal não se interessa, não deseja e sequer pode compreender. Então Deus derrama o seu Espírito para falar aos nossos corações verdades e nos dá a capacidade de entender essas verdades porque elas são discernidas espiritualmente. Mas o ser humano está se tornando tão materialista, tão focado no aqui e agora, tão focado nos problemas terrenos, apenas na sua condição aqui atual, que está deixando de buscar essas verdades espirituais. Ninguém fala em vida eterna, ninguém fala em arrependimento, ninguém fala em conhecer a Deus, em ter intimidade com Deus. O que isso tem resultado? Por mais que a nossa geração tenha 100 vezes ou 1000 vezes mais opções de entretenimento, né? Há 100 anos atrás você não tinha televisão,
não sei se já tinha rádio, mas internet com certeza não tinha a imensa quantidade de músicas, vídeos, tanta coisa ao nosso dispor, não tinha nada disso. Mas parece que mentalmente o ser humano era mais sadio. Hoje as pessoas estão se afastando tanto de Deus que elas estão hoje colhendo os frutos disso. Um vazio imenso na alma humana que nada preenche. Mais 100 piadinhas que ela vê no WhatsApp, 1000 filmes que ela assiste no Netflix, quantas músicas quiser, mas não está preenchendo a alma humana. E o ser humano está doente, está psicologicamente doente, dependente de remédios, dependente de álcool, dependente de drogas, dependente de pornografia, um monte de coisa tentando preencher um buraco que só Deus pode preencher. Porque o buraco na alma humana é tão grande que precisa de algo igualmente grande para preencher. E essas verdades espirituais é isso. É o que realmente cura o ser humano, é o que realmente transforma o ser humano, é o que fortalece o ser humano, é o que edifica o ser humano. É o que protege, é o que amadurece, é o que conduz à vida eterna. Jesus, em certo momento, uma multidão, milhares de pessoas, milhares, vieram buscá-lo, vieram dizer: Jesus, o Senhor é o nosso rei, seja o nosso rei, nós estamos aqui para te fazer rei, e se você não quiser, a gente faz rei à força. Aí alguém podia pensar: nossa, que povo devoto, né? Que pessoa, que multidão que está interessada por Jesus. Só que Jesus se volta para essa multidão e diz: na verdade, vocês só estão me procurando porque vocês viram sinais miraculosos e vocês comeram pães. Porque isso foi logo depois de Jesus multiplicar pães para 5.000 pessoas. Aquela multidão ficou tão maravilhada: bom, agora a gente vai ter comida à vontade, agora a gente não vai precisar mais trabalhar, porque Deus vai dar tudo de mão beijada. E aí eles foram buscar Jesus. Jesus diz: vocês só estão me buscando porque comeram os pães e estão fartos. Aí Jesus diz: não trabalhem pela comida que perece. Essa comida, todos os sonhos humanos, hoje terrenos, materiais, são comidas que perecem. Não trabalhem por sonhos que perecem, não trabalhem por objetivos que perecem, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará naqueles que desejam a Ele. Então, queridos, não adianta tentar se preencher com outra coisa, com a comida que perece, tem que ser com a comida eterna. E muitos, como eu disse no início, abandonaram isso, estão buscando as coisas terrenas, tentando se preencher com isso, quando não conseguem, vão para os remédios, vão para as drogas, vão para o álcool, e não conseguem. O amor se está se esfriando, a fé está se acabando na terra, está se multiplicando a iniquidade, e síndromes se alastrando, relacionamentos sendo destruídas, vidas secas, frias e vazias, que é a consequência do que a Bíblia sempre disse que ocorreria, não criam e ocorreu. O livro de Apocalipse diz que vai chegar o tempo de tamanho afastamento de Deus, que as pessoas vão buscar a morte e não vão conseguir. Vão querer sempre morrer e não conseguem. Mas, querido, nesse afastamento que as pessoas estão se afastando dessas verdades espirituais, como eu falei na mensagem anterior, estão reunindo mestres que falem só o que elas querem ouvir, elas estão com coceira nos ouvidos, reunindo mestres que falam apenas o que eles desejam. Há um grupo que não se vendeu, há um grupo que não desistiram de ouvir a mensagem do Evangelho, pelo contrário, um grupo que mantém-se com fome e sede de justiça, que se mantém, como o salmista diz, ansiando por Deus como a corça anseia pelas águas, ou dizendo como Davi dizia: o teu amor, Deus, é melhor do que a vida. Existe um grupo que continua com essa sede. Abram comigo, queridos, em 1 Pedro, capítulo 1, vamos ver que grupo é esse, que não desiste, que não se vende, que quer ouvir as mensagens espirituais, a verdade espiritual, porque esse grupo sabe que é isso que satisfaz, é isso que traz vida plena, é isso que traz vida em abundância. 1 Pedro, capítulo 1,
1 Pedro, capítulo 1, verso 10. Alguém sabe que grupo é esse que não desistiu de ouvir as verdades espirituais, que anseiam por essas verdades? Espero que sim, irmãos. Espero que nós também, mas esse grupo aqui é um pouco diferente. 1 Pedro, capítulo 1, verso 10. Foi a respeito dessa salvação, que são as verdades espirituais, que os profetas que falaram da graça destinada a vocês investigaram e examinaram. Procurando, então os profetas do Antigo Testamento estavam querendo saber a respeito dessa graça. Procurando saber o tempo e as circunstâncias para os quais apontava o Espírito de Cristo. Olha aí, o Espírito de Cristo que revela as verdades. Que neles estava quando lhes predisse os sofrimentos de Cristo e as glórias que se seguiriam àqueles sofrimentos. A eles, esses profetas, foi revelado que estavam ministrando, olha só, não para si próprios, não para aquela época, mas para quem? Porque ninguém dava ouvido a ele. Eles eram um grupinho pequeno de pessoas, a multidão seguia os falsos profetas. E aí é dito, a eles foi revelado que estavam ministrando, não para si próprios, mas para vocês, quando falaram das coisas que agora lhes foram anunciadas por meio daqueles que lhes pregaram o Evangelho, que são essas verdades espirituais que havíamos lido. Lhes pregaram o Evangelho, olha só, pelo Espírito Santo enviado dos céus. Então, nós somos essa geração que está recebendo a pregação dos profetas lá atrás, mas olha só, o texto continua. Coisas que até os anjos anseiam observar. Então, o texto nos diz que os profetas da antiguidade pregavam. Ninguém dava ouvidos a eles. Eles eram espancados, eram torturados, cerrados ao meio, viviam isolados, viviam nos desertos, a multidão desprezando eles. E eles pregando, e alguns chegavam ao ponto de dizer, Deus, para que a gente está sofrendo tanto, pregando uma mensagem que eles não querem, uma mensagem de arrependimento, de conversão, de voltar dos seus maus caminhos, para os caminhos da luz, da verdade e da bondade. Senhor, eles não querem. E a gente prega, a gente te obedece, Senhor, mas eles não querem. Por que isso? E por que a gente é espancado? Para que a gente é preso? Para que a gente é jogado na cova dos leões? Para que a gente é jogado em cisternas? Para nada, Senhor, à toa, não está adiantando de nada, eles não querem. E aí o texto nos diz que a eles foi revelado que a mensagem que eles estavam ministrando não era para aquela geração, era para nós. Era para chegar a um povo que desejasse, para quem quer. Se aquela época não quer, há aqueles que querem. E a mesma coisa se dá hoje. Quem pregar a mensagem de Deus tem que saber, a imensa maioria talvez não queira. E que se continue sendo pregado. Se não essa geração não receber, quem sabe, naquela época que não tinha mídias gravadas, quanto mais hoje, né? outras gerações o recebam. Aí diz que esse evangelho que eles anunciavam que viria, os apóstolos presenciaram na vida de Jesus, estavam anunciando aquela geração. E aquelas pessoas daquela geração dos apóstolos, muitos receberam. Só que eu não estou querendo dizer nem daquele grupo do passado que não queria, nem do grupo da época de Jesus que queria, uma parte pelo menos, nem da época de hoje, que é também a multidão não quer, mas há uma pequena parte que quer. Eu quero falar de um outro grupo, o grupo do final, coisas que até os anjos anseiam observar. O texto nos mostra, querido, que quando se prega o Evangelho, os anjos param o que estão fazendo e ouvem a mensagem. Eles desejam aprender mais e mais de Cristo. Eles amam ouvir o Evangelho. A gente precisa lembrar que os anjos, apesar de serem seres espirituais, poderosos, seres talvez inteligentíssimos, a gente não tem todas as características dos anjos, mas eles não são seres oniscientes. Eles não sabem todas as coisas, diferentemente de Deus. Ele sim sabe tudo. Então, eles não detêm todo o conhecimento, apesar de serem provavelmente muito inteligentes. Então, se eles não são oniscientes, eles são capazes de aprender. E se são capazes, muitos aqui, desejam aprender. E quando a mensagem do Evangelho é pregada, que é a mensagem mais importante que existe, eles param e
Veja que eles não param como algo obrigatório. É dito que eles anseiam observar aquilo. Eles anseiam ouvir a mensagem. Porque são verdades espirituais trazidas pelo Espírito de Deus. E que anjo não gostaria de aprender mais e mais de Cristo? Que anjo não gostaria de aprender mais e mais do caráter de Deus? Porque eles veem Deus, mas a visão é uma coisa. Agora, quem é Ele? Aprender mais do que Ele faz, de quem Ele é, da bondade dEle, isso foi com o tempo. Alguns anjos não creram na bondade de Deus, porque Deus dizia para eles, olha, eu sou assim, eu sou misericordioso, eu sou bondoso, eu sou cheio de compaixão, eu sou cheio de amor, eu amo vocês, anjos. Mas a Bíblia nos diz que talvez 1/3 dos anjos não creram no que Deus disse. Porque uma coisa, da boca para fora, qualquer um pode falar. Talvez 1/3 dos anjos o abandonaram, dizendo, nós não acreditamos nisso. Nós que queremos poder, nós queremos tocar a nossa própria vida, independente de você. A gente tem poder, a gente vai exercer poder, a gente vai dominar, a gente vai escravizar, a gente vai roubar, a gente vai matar e vai tomar posse de almas humanas. Muitos abandonaram Deus. E os que ficaram, o texto nos diz que eles anseiam observar, eles anseiam aprender mais do caráter de Deus. Porque Deus é o ser mais admirável do universo. Deus é o ser mais interessante do universo. O ser humano pode, às vezes, não crer nisso, mas ele é o ser mais interessante do universo. Então, eles sempre estão interessados em ouvir verdades a respeito de Deus. Quando alguém está pregando, olha que coisa linda, olha que mais esse ponto do caráter de Deus, olha mais essa virtude, olha mais essa compreensão que expandiu em mim a respeito da bondade de Deus, de quão Deus é maravilhoso. E os anjos, então, anseiam ouvir mais. Diferente que, às vezes, umas pessoas bocejam ao ouvir uma verdade espiritual, os anjos não, eles ficam olhos arregalados, prestando atenção, atentos. E o ser humano, às vezes, não está dando atenção, e os anjos celestiais estão ali, boquiabertos, maravilhados, aprendendo mais de Deus. Porque, queridos, às vezes a gente pensa, a vida dos anjos é fácil. Sim. Eles não sofrem, não têm dificuldades financeiras, não têm dificuldade de relacionamento, etc. Mas a gente sabe que muitos anjos caíram. Então, qualquer anjo, a Bíblia não dá detalhes sobre isso, se os anjos podem cair ainda mais, né, outros caírem ou não, a Bíblia não diz isso. Não comenta sobre isso. O plano celestial é um pouco oculto a nós. Mas, como eles são seres livres, pode ser que eles ainda, muitos possam desejar, podem ser tentados a deixar o trono de Deus e irem para o caminho das trevas. Então, eles estão sempre aprendendo o Evangelho e se cuidando para não seguir uma falsa mensagem, se cuidando para não cair em mensagens tortas de poder, de maldade. Então, eles querem ouvir dessa graça de Deus, querem se fortalecer no conhecimento do Senhor, até porque talvez eles temam, meu Deus, se aqueles caíram, se um anjo tão glorioso como Lúcifer, tão sábio, tão poderoso, tão maravilhoso, se ele caiu, se ele abandonou Deus, quanto mais eu? Quanto mais eu preciso da mensagem do Evangelho. E às vezes os anjos, que são seres inteligentíssimos, puríssimos, perfeitos, eles têm esse cuidado. Meu Deus, tem esse cuidado e essa humildade. Eu preciso vigiar. Não é isso que Jesus disse? Vigiai e orai. Para quê? Para não cairdes em tentação. E os anjos também. E Lúcifer caiu. Meu Deus, se eu estou de pé ainda, graças a Deus, obrigado, Senhor, e eu tenho que me cuidar para não cair também. Então, eles talvez se fortaleçam com a mensagem do Evangelho a cada dia para não cair nesse perigo, nesse problema. E por que os anjos gostam tanto de ouvir essa mensagem do Evangelho? Por que eles gostam tanto dessa mensagem da cruz, do que Jesus fez pelo mundo, pelo universo, morrendo na cruz? Veja só, queridos, os anjos eles ficam maravilhados ao ver o ser mais poderoso do universo
E não simplesmente o mais poderoso. Isso é pouco para falar de Deus. Não é que Deus é o ser mais poderoso, Ele é todo poderoso. Ele tem poder para absolutamente tudo. Para Ele não existe nada difícil. Ele tem um poder absoluto. Não é que Deus se esforça para fazer algo grandioso, Deus se esforça. Não. Ele tem um poder infinito. E Deus, que é Espírito, Ele não se cansava, não tinha fome, não tinha dor, não tinha sede, não sofria, não tinha necessidades fisiológicas, não precisava dormir, ele não tinha problema algum, ele não cansava, ele não sabia o que era sofrer. Deus era assim. E ele que podia ficar deitado, né, em berço esplêndido, poderia ficar deitado numa rede a eternidade inteira, deixando o mundo aqui viver o que o mundo queria viver. Ele saiu dessa posição de glória, dessa posição tranquila e de paz, e de repente ele resolve entrar num mundo cheio de dor, cheio de sofrimento, cheio de morte, destruição, pecado e maldade. E ele entrou nesse mundo imunizado, né, numa bolha, num campo de força? Não. Ele entrou nesse mundo sem qualquer uma das insígnias, sem o poder dele, ele entrou como um ser humano. Ao ponto de ele nascer como um bebê, numa manjedoura, no meio dos animais, no meio da sujeira, no meio da pobreza, num país de terceiro mundo, dominado por um império militar violentíssimo. Ele entrou no mundo nessa condição, sem poder nenhum, pronto para ser pisado e massacrado pelo mundo inteiro. Lá em 1 Timóteo capítulo 3, nos diz que não há dúvida, grande é o mistério da piedade. Deus foi manifestado em corpo. Então, Deus glorioso, Ele desceu, Ele se manifestou em corpo, justificado pelo Espírito, visto pelos anjos. Os anjos ficaram ali embasbacados, vendo aquele Deus glorioso, de repente, nascendo como um bebê, vivendo neste mundo, passando fome, cansando, sofrendo, com dor. Visto pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo, recebido na glória. Os anjos vendo isso, meu Deus, como é que ele tem coragem de fazer uma coisa dessa? Ele não sabia o que é sofrer e entrou num mundo de um sofrimento imenso. Abra comigo, queridos, em Filipenses capítulo 2. Então, a primeira coisa que temos que lembrar é que às vezes a gente acha que a vida de Deus é fácil. Ah, para Deus é fácil, Ele está lá, Ele tem todo o poder, Ele não sofre. Ah, o quê? Quem aqui, queridos, vai sofrer mais do que Deus sofreu na vida dele? Alguém acha aqui que vai sofrer mais do que Deus? Jamais. O que Ele sofreu, não temos condições sequer de imaginar, né, queridos? Filipenses capítulo 2, isso aqui era uma música cantada nas igrejas cristãs da época, que o apóstolo Paulo aqui coloca para nós, que fala justamente tudo isso que eu venho contando. Filipenses 2, verso 6. Que embora sendo Deus, ele era Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. Mas olha só, ele se esvaziou a si mesmo, né? Saiu todo aquele poder e veio em forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Sim, queridos, o Deus que nós servimos é o Deus que merece ser servido, porque é o Deus capaz de se humilhar. Às vezes a gente não tem coragem, né? A gente luta pela nossa dignidade, não, eu não vou me humilhar, não vou me rebaixar. Bom, Deus se humilhou, Deus se rebaixou, Deus se fez servo. E os anjos observando isso, olhos arregalados, né? Se humilhando. Lúcifer que ficava acusando Deus, olha ele lá no trono, e a gente aqui sendo... Por que a gente que tem que servir ele? Por que ele fica lá bonzão? E Lúcifer acusando Deus, os anjos olhando, será que ele tem razão? Será que não tem razão? E Deus, em Cristo, ele vem e se humilha, se faz de servo e acaba com todos os argumentos do diabo.
Vocês lembram da tentação lá no Éden? Que a serpente chega para Adão e Eva e diz: olha, comam dessa árvore. Não, mas a gente não pode. E aí Satanás diz: olha, Deus sabe, Deus não quer que vocês comam, sabe por quê? Porque Ele sabe que no dia que vocês comerem, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus. Vocês serão como Deus. Olha a tentação, a mesma tentação que Lúcifer passou. Não, ele está lá no trono, ele é Deus, mas eu que quero ser Deus. E aí Lúcifer traz a mesma tentação para o ser humano. Não, vocês merecem ser deuses. Sejam deuses vocês. O ser humano colocado diante da mesma tentação de Lúcifer, do diabo. Sejam Deus. Vamos tirar ele do trono, vamos nós reinar. A gente dizer o que é certo, o que é errado. Nós sermos conhecedores do bem e do mal. Ele diz que o certo é isso. Não, mas a gente pode dizer que o certo é aquilo. Vamos nós definir os nossos valores. Vamos nós mandar aqui no pedaço. E ambos caíram, tanto Lúcifer quanto o ser humano. Só que essa tentação, olha que interessante nesse Filipenses capítulo 2, essa tentação de ser Deus é uma tentação que aparentemente, pelo texto, diz que Deus também passou por ela. Por isso que Jesus diz, o texto diz, que embora sendo Deus, Ele não considerou que o ser um Deus, ser um ser mega exaltado num trono, era algo que devia apegar-se. Então, olha, a tentação que Lúcifer caiu, que o ser humano caiu, Deus diz: eu não caio nessa tentação. Eu não quero ser um ser ditatorial, tirano, que manda em todo mundo e todo mundo cala a boca. Não, eu sou um ser, eu vou ser alguém que me esvazio, que não me apego a poder nenhum. Pelo contrário, eu vou e sirvo. Esse é o meu caráter. Eu sou um ser que sirvo, que me humilho para o bem dos outros. Eu quero cuidar, eu quero ajudar. Eu não quero lá dando ordens e cala a boca todo mundo. Não, eu sou um ser que serve. Então há uma tentação que o ser humano caiu, Lúcifer caiu, e Deus não caiu, embora ele sendo Deus. Então, veja, o ser humano e Lúcifer, não sendo Deus, queriam tomar à força a divindade para eles. Agora, Deus, sendo Deus, ele não se apegou a isso e se humilhou, se rebaixou. Ele não teve essa soberba, essa arrogância. Nós que não éramos deuses, exigimos ser Deus. Ele que era Deus, não exigiu ser isso. É um caráter, queridos, de um Deus maravilhoso. Em outras traduções, vocês forem ler, eu acho talvez até mais interessante do que a NVI, outras traduções diz que ele, subsistindo na forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Usurpação, se você for ver no dicionário em português, usurpação é tomar algo à força. E é justamente o significado da palavra aqui em grego, é arpagmon, tomar à força. Algo que não é seu, você vem e conquista. Então Deus não quis ser Deus à força, porque Ele tem o poderio para isso. Ele é todo poderoso. Ele poderia impor isso a todo o universo, dizendo: todo mundo, cabeça para baixo, fiquem quietos, eu sou Deus, e pronto, acabou. Ele não. Ele quis, não se apegou a isso, não forçou o planeta a isso, não tomou isso à força, não se assentou no trono à força. Ele falou: eu vou servir. E o texto nos diz: ele se esvaziou. Em outras traduções diz: ele se fez alguém de reputação nenhuma. Ele veio como um ser humano normal, desceu da sua grandeza e se fez servo. E é por isso que o texto continua, olha só o verso 9. Vamos terminar o verso 8, né? E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, foi obediente até a morte, imagine os anjos vendo isso. Ele se encontrando em forma humana, Deus, todo-poderoso lá, se humilhou, foi obediente até a morte e morte de cruz. E olha só, por isso
Foi porque ele fez isso, porque ele serviu, porque ele se humilhou, porque ele se esvaziou, porque ele não se apegou à posição de Deus, por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então veja, porque ele fez isso, porque ele serviu mais do que todo ser na terra, no universo, ele serviu mais que os anjos, ele serviu mais que o ser humano, ele se esvaziou mais, ele se humilhou mais, ele foi servo, porque ele fez isso mais do que todo ser. Por isso, e por ter dado a vida por todos, e perdoando o pecado de todos, e derramando o seu sangue de forma injusta, para fazer justo os injustos, por isso, agora sim, ele merece ser exaltado. Ele merece ser louvado. Não é meramente porque ele é o Criador, também. Não é meramente porque ele é todo-poderoso, também. Não é meramente porque ele é Deus, também. Mas principalmente porque ele tem esse caráter, essa grandeza, porque é um Deus tão maravilhoso assim. Ele merece ser louvado. Não é algo que ele impõe, é algo que ele merece. É totalmente diferente, é algo pelo qual ele merece. Lá em Hebreus 2, verso 9, diz que vemos que ele foi feito aqui na terra um pouco menor do que os anjos. Jesus coroado de honra e glória, por quê? Por ter sofrido a morte, para que pela graça de Deus, em favor de todos, nós fôssemos perdoados. Então, por que ele é coroado de honra e glória? Por ter sofrido a morte em favor de todos. Então, não é só porque ele é todo-poderoso, ou onisciente, ou onipresente. Ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Apesar dele poder, porque ele é Deus. Mas ele não fez isso à força. Ele demonstrou o caráter dele e venceu todos os argumentos de Lúcifer e mostrou a todos os anjos quem ele realmente era. Ele merece estar onde está. Por isso, Deus diz, lá em Hebreus 1, diz, quando Deus introduz o seu primogênito no mundo, diz, todos os anjos de Deus o adorem, porque ele se humilhou a esse ponto de entrar nesse mundo. Então, que os anjos o adorem. Então, veja só, queridos, o ser que menos sofria, que menos precisava sofrer, o ser mais poderoso do universo, é o ser mais disposto a sofrer. Imagine só, Deus é o ser mais disposto a sofrer. Então, a acusação do diabo, por que não eu? Por que não vocês, seres humanos? Bom, Deus mostrou e demonstrou porque tem que ser Ele. Porque ninguém é tão confiável, ninguém é tão amoroso, ninguém é tão disposto a servir ao ponto de sofrer, ser torturado e ser crucificado. Ninguém tem tamanho despreendimento. Olha só, um Deus todo-poderoso que é desprendido, com o poder, com as insígnias dele. Então, não é que a gente louva a Deus apenas pelo seu poder, nem apenas pelo seu caráter maravilhoso, mas até pelo seu despreendimento. Enquanto nós e o diabo cobiçávamos e matávamos e matamos por poder, riqueza, sermos deuses, mandar e desmandar e governar e ter poder, Deus, pelo contrário, enquanto o ser humano e Lúcifer estavam matando para ter mais poder, Deus estava se esvaziando para ter menos poder e dar a vida por nós. E os anjos todos de olhos arregalados vendo isso. Nós que somos seres do pecado e do sofrimento, ficamos amaldiçoando os céus quando a gente sofre. E aquele que é perfeito, sem nenhum pecado, e vivia na ausência de sofrimento, ele não amaldiçoou a terra, ele entrou na terra para abençoá-la e se dispôs a sofrer. Olha o quanto a gente precisa aprender com Deus, queridos. Já viu quando você sofre, quando eu sofremos, a gente começa a querer amaldiçoar os céus. A gente se segura porque somos cristãos. Mas às vezes a gente quer amaldiçoar os céus. Por que isso está acontecendo comigo? Por que esse sofrimento? E Deus, que não sofria, entrou para sofrer, Ele não amaldiçoou a terra. Por que vocês estão causando esse sofrimento a mim, se eu não faço mal nenhum? Nós fazemos mal e reclamamos do sofrimento. Ele não fazia mal nenhum
e não reclamou do sofrimento. Pelo contrário, ele entrou, sofreu e se dispôs a sofrer. E os anjos vendo isso. Meu Deus, esse povo, Deus, eles reclamam por tudo, eles não suportam sofrimento, em qualquer sofrimento, eles ofendem, eles guerreiam, eles matam, eles roubam. E você que é Deus, não precisava sofrer, entra nesse mundo horrível. Enquanto eles amaldiçoam os céus, você entra para abençoar a terra em vez de amaldiçoá-la. Se eles estão amaldiçoando os céus, por que você não amaldiçoa a terra? Ele, não, eu vou lá abençoar a terra. Eles não aceitam sofrer, Deus, e você vai se submeter a sofrimento? Sim, eu vou me dispor a sofrer. E por eles, e sem pecado. Eles sofrem, 90% do sofrimento deles é por causa do pecado que eles cometem. Eu vou sofrer sem ter cometido pecado nenhum. Talvez para despertar neles, que eles se mudem, que eles se transformem, que eles acordem, que diante do sofrimento eles não reneguem o que é bom, não reneguem a bondade, não reneguem a misericórdia, não reneguem a compaixão, não reneguem o que é bom, jamais. Se eu não estou renegando para um sofrimento muito maior que eu não precisava, que eles se inspirem em mim. Abra comigo, queridos, em 1 Pedro, capítulo 2. Primeira Pedro, capítulo 2, é no finalzinho da sua Bíblia. Verdades espirituais, queridos. Essas eles anseiam ouvir. Ouvir falar de um Deus que se humilha. Que às vezes eu acho que eles abrem assim uma gargalhada, eles abrem um sorriso de orelha a orelha. Um Deus que se humilha. Lúcifer dizia, olha esse Deus arrogante, olha esse Deus soberbo lá no trono, querendo mandar em nós. Enquanto isso, Deus só estava pensando, eu vou servir, eu vou me humilhar, eu vou derramar o meu sangue. Esse Deus merece ser servido. 1 Pedro 2, verso 21. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, olha só, deixando-lhes exemplo, para que sigam os seus passos. Então a gente tem que aprender com esse exemplo, porque ele sofreu e deixou o exemplo para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Como a gente precisa aprender, queridos, com esse Deus. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas, vocês foram sarados. Então esse é o nosso Deus, queridos. Um Deus que nos deixou o exemplo. Ele estava disposto a sofrer. Lá em João capítulo 13, nos diz também Jesus, os anjos olhando, olha só, os discípulos lá brigando entre si, quem vai ser o número 1, quem vai se assentar à direita dele, quando ele dominar o Império Romano, né, que é isso que eles queriam, quando ele promover uma revolta, dominar Israel, vencer o Império Romano, no trono dele, quem vai se sentar à direita, quem vai se sentar à esquerda? Não, eu sou o primeiro, não, eu que sou o primeiro, fica calado, eu que aqui que vou mandar. Os discípulos brigando entre eles, quem era mais íntimo, quem ia ter mais poder no reino de Jesus. E aí Jesus tira a sua roupa, o texto diz que ele fica despido, pega uma toalha, despido nada, sem nada no corpo, porque era como um escravo, o escravo mal tinha roupa. Ele se colocou nu, pegou uma toalha, começou a lavar os pés dos discípulos, e os anjos vendo isso, queridos. Os discípulos talvez não tinham noção do que estava acontecendo, mas era um Deus despido, feito um escravo, lavando pés fétidos, pés imundos, como ser o escravo mais ralé de todos, Deus fazendo isso. E os anjos de olhos arregalados, quase querendo, não, isso não, isso não. Meu Deus, ele está fazendo isso. Ele está lavando os pés. Desses que estavam brigando entre si, para ver quem era o maior. Não, eu sou o maior. Não, eu que sou o maior. E ele fazendo escravo. E aí Jesus diz,
Pois bem, vocês me chamam Senhor e Mestre, mas eu lavei-lhes os pés. Vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam como eu lhes fiz. E os anjos olhando aquilo. Enquanto os anjos brigaram entre si, querendo tomar o trono de Deus, Deus decidiu se fazer escravo, descer do trono, se colocar não como um mero ser humano, mas como um servo, e lavando os pés. E talvez até Lúcifer ficou assim, de queixo caído. Eu acusei ele de tanta coisa, de ser arrogante, e olha o que ele está fazendo. Mas não se arrependeu, os anjos ali, boca abertos. O que esse Deus está fazendo? Que Deus é esse? Que Deus maravilhoso é esse? A gente só o elogiava pelo poder dele. A gente só elogiava pela glória dele. A gente só o elogiava porque ele criou todas as coisas. Mas agora nosso elogio nem vai tocar mais nisso. Nosso elogio é, olha como ele serve. Olha como ele é bondoso. E aí Jesus diz, uma mensagem que os anjos estavam atentando e observando. Eu lhes dei o exemplo para que vocês lavem os pés uns dos outros, para que vocês sirvam uns aos outros. E os anjos pensavam, é isso. Eu preciso servir. Não disputar, não guerrear, não querer poder, não querer usurpar. Eu estou aqui para servir. Os meus amigos anjos, estou aqui para servir. A comunidade dos salvos, eu vou servir a todos e a esse Deus que merece ser servido. Então, queridos, por isso os anjos, quando Deus anunciou, eu vou à terra, eu vou sofrer, eu vou morrer, eu vou dar a minha vida, os anjos de Deus, lá diante daqueles pastores de ovelhas, quando Jesus estava nascendo na manjedoura, aparece uma corte celestial de anjos, uma multidão do exército celestial, e diz que eles estavam louvando a Deus, dizendo, glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens, aos quais Ele concede o seu favor. Eles começavam a louvar, estupefatos. Que Deus maravilhoso. Glória a Ele, porque Ele concede o seu favor. Porque Ele abençoa, porque Ele vem servir. Eles participaram do nascimento ali de Jesus, falando para os pastores, vão lá. E por que aqueles anjos não apareceram para os líderes religiosos? Por que não apareceram para o governador Herodes? Por que não apareceram para os grandes, ricos e poderosos? Porque eles entenderam, Ele vem servir, Ele vem ajudar os pobres. Os ricos já têm os seus confortos, os seus alívios. Eu vou lá para os pastores. Nós vamos fazer como ele faz. Nós vamos servir o pobre. Nós vamos ajudar aqueles que pouco têm. Participaram do nascimento. E quando Jesus sobe aos céus, após a ascensão, diz que as pessoas estavam olhando aos céus, Jesus subindo. E aí 2 homens vestidos de branco viram para aqueles discípulos e dizem, Galileus, por que vocês estão olhando para os céus? Esse mesmo Jesus, que dentre vós foi levado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Então eles anunciam também e participam também, tanto do nascimento quanto da subida de Jesus, e depois participarão quando Jesus voltar. Abra comigo, queridos, 1 Pedro capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2, verso 2. Então, qual é a recomendação do Evangelho, queridos? Que é o que talvez os anjos gostariam de falar para nós, e eles têm, né, as missões deles, os limites que eles têm. A pregação do Evangelho foi confiada à igreja, estão só ajudando nisso. Então, 1 Pedro 2, verso 2, olha a recomendação do Evangelho. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro. Que muitas aqui já foram mães, sabem como uma criança recém-nascida quer comer, né? A cada 2 horas, a cada 3 horas. Então o apóstolo aqui, Pedro, usa essa figura. Como uma criança que o tempo todo quer o leite, quer toda hora quer ser amamentada, toda hora quer ser nutrida. Da mesma forma, desejem de coração o leite espiritual puro. Queiram se nutrir o tempo todo. Uma criança que já pensou um bebê que fosse se alimentar só de domingo? Não, como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro,
para que, olha só, para quê? Para que um bebê quer leite? Para que por meio dele cresçam cada vez mais para a salvação. Agora, olha só, que provaram que o Senhor é bom. Agora que viram, agora que sabem que o Senhor é bom. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, olha só, rejeitada pelos homens. Não importa que as pessoas sigam outros valores, sigam outros princípios, falsos evangelhos, não interessa. Ele é rejeitado mesmo pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para Ele. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais, por favor, que alguns aí pedem sacrifício em dinheiro, né? Oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Então, desejem, queridos, isso que os anjos desejam. Que a gente queira se nutrir do Evangelho o tempo todo. Voltem algumas páginas aí, em Hebreus, capítulo 12. Desejem esse leite, queiram se nutrir como os anjos o fazem. E se saibam, diante dessa corte celestial, sempre. Olha o que Hebreus 12 nos diz, no verso 22. Falando para todos os cristãos, todos os que creem. Olha o que aconteceu com todos os que creem de verdade. Todos os que desejam Deus, que amam a Deus, amam a sua vinda. Hebreus 12, verso 22. Vocês que creem, chegaram ao Monte Sião, a Jerusalém celestial. Tudo isso ocorreu já no plano espiritual, porque a gente não vê isso. Vocês chegaram ao Monte Sião, a Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo. Chegaram, olha só, aos milhares de anjos em alegre reunião. A igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens, aos espíritos dos justos aperfeiçoados, a Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido, que fala melhor do que o sangue de Abel. Que maravilha, né, queridos? Olha, quando você crê, a quem você se junta? Você não se junta a esse grupo aqui de 40, 50 pessoas aqui da igreja, ou apenas da igreja terrena, não. Diz que você se une também ao grupo que celebra a Deus, que louva a Deus, que exalta a Deus. Que grupo é esse? Milhares de anjos. Você se une a Jerusalém celestial. Você se une à igreja dos primogênitos, ou seja, a igreja que foi ao longo dos séculos louvando a Deus. Você se une aos santos, aos justos aperfeiçoados, aqueles que já foram para a glória. Como em outra passagem diz, nós estamos diante de uma nuvem de testemunha, e nós nos unimos também a Deus, o juiz de todos, e nos unimos a Jesus, mediador de uma nova aliança. Então, se você às vezes crê no Evangelho, se sente minoria, não, queridos, você é maioria. Você está se unindo a milhares e milhares de anjos, a milhares e milhares da igreja dos primogênitos, a milhares e milhares dos justos aperfeiçoados. Você se une ao grupo imenso de pessoas que reconheceram que Deus é bom. Isso é maravilhoso. Então, se vejam sempre diante dessa realidade, vocês estão caminhando com os anjos. O apóstolo Paulo, certa vez, ao aconselhar Timóteo, ele diz: eu te exorto solenemente diante de Deus, diante de Cristo Jesus e diante dos anjos eleitos. Eles se viam diante dessa realidade, e às vezes a gente esquece disso. Que nós estamos diante, não apenas aqui, aqui e agora, nós estamos diante de milhares e milhares de anjos, que estão vendo as nossas atitudes, estão nos ajudando no que eles podem, estão querendo ouvir a mensagem que às vezes a gente não está dando valor, e eles lá, meu Deus, olha o que está sendo ensinado, olha a mensagem do Evangelho, presta atenção. Eu acho que eles querem até empurrar a gente, presta atenção, acorde. Você está bocejando e eu estou aqui maravilhado, acorde, veja o que está sendo pregado, veja a mensagem do Evangelho, veja o que Deus fez, veja Ele lavando os pés, veja Ele morrendo numa cruz. Vocês não têm noção do que é isso. Eles devem ficar agoniados. Meu Deus, eu sei o que ocorreu, eu sei o que é essa mensagem, eles não estão acordando para a grandiosidade disso. Eles não sabem quem é Deus, não estão vendo o que Deus fez por eles.
E Jesus, falando a Natanael, ele disse, porque Natanael estava maravilhado com algo que Jesus havia dito para ele. E Jesus diz, olha, digo-lhes a verdade, vocês verão os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Por que os anjos de Deus subindo e descendo pelo Filho do Homem? Porque ele é o caminho, né, queridos? Entre o céu, entre a terra e o céu, ele é o caminho. E os anjos de Deus descendo e subindo por esse canal que Deus escancarou e abriu. Descendo para nos ajudar e querendo que a gente suba para o céu de glória, para morar com esses anjos, para morar com o restante da igreja, para morar junto com os justos aperfeiçoados, que já estão lá esperando. Estão lá, meu Deus, eles lá estão recebendo. Espero que eles estejam prestando atenção, espero que eles estejam amando a esse Deus maravilhoso. Em Hebreus 1 diz, os anjos são espíritos ministradores, enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Então, anjos são enviados dos céus, através de Jesus, ele é o caminho. Os anjos sobem e descem. E os anjos são enviados, espíritos ministradores. Para quê? Para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Então, quando você ora, quando você está em dor, saiba que não apenas Deus sabe o seu sofrer. Não apenas Deus sabe como ele sofreu. Angústias, medos, desesperos, ele suou sangue, né, queridos? Vamos ficar de pé? Ele suou sangue de angústia, de agonia, de desespero, diante da morte que lhe aguardava, dos sofrimentos que viriam. E a Bíblia diz que naquele momento em que ele estava ali ensanguentado, orando sozinho, porque os discípulos dele estavam dormindo, e Jesus diz, olha, por favor, venha ficar aqui um pouquinho comigo. Eu estou num momento de muita dor, de muito sofrimento. Amanhã serei morto, amanhã serei julgado pelos homens, amanhã o Filho do Homem será entregue nas mãos de pecadores. Fiquem aqui comigo, orem por mim. Fiquem aqui comigo. E os discípulos caíram de sono. Se às vezes você está sozinho orando, às vezes pedindo ajuda para o homem. Olha, por favor, ore por mim. Ou por favor, fique aqui comigo. E às vezes ninguém fica com você. E você ora, chorando. Acho que ninguém chegou ao ponto de suar sangue, mas ele estava lá. O que nós passamos, ele passou e pior. E diz que quando ele orava a Deus e dizia, Senhor, afasta de mim esse cálice. Quantas vezes, né, querido, a gente ora, Senhor, afasta de mim essa dor, afasta de mim esse cálice, Senhor. Mas ele nos deixou o exemplo, né, queridos? Ele diz, Senhor, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade, não a minha. Que a gente aprenda a orar como ele orou. Porque se a gente ora dizendo, Senhor, tira isso, Senhor, eu determino, a gente ora ameaçando os céus, ora sem aceitar, ora em reclamação, em murmuração e em revolta. Jesus diz, Senhor, afasta de mim esse cálice, está doendo muito, mas que seja feita a tua vontade, que seja feita a tua vontade. E foi feita a vontade de Deus. Foi feita a vontade, ele foi para a cruz. Só que o texto nos diz que e um anjo dos céus apareceu e o fortalecia. Eles são espíritos ministradores, enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Se todos os homens te abandonarem e forem dormir, no seu momento de oração, Deus está contigo. E anjos ministradores vão dar força a você. Apenas não se revolte, apenas não ameace os céus, porque aí eles não podem, é difícil, complica um pouco. Apenas fica em humildade, dizendo, seja feita a tua vontade, Senhor, seja feita a tua vontade, mas tira, se possível, tira. E a imensa maior parte ele tira, né, queridos? A imensa maior parte. Mas os que a gente tiver que passar, tenha por certeza, anjos ministradores virão sobre a sua vida e vão te fortalecer. Por quê? Porque eles amam o Evangelho. Eles anseiam observar cada mensagem que faz do Evangelho. E eles vêm servir aqueles que vão herdar a salvação. Porque com quem que eles aprenderam a servir? Com Deus
eles se inspiram nele, seguem o exemplo dele. Porque ele serviu, lavou os pés de pessoas que estavam brigando por poder, às vezes eles vêm servir. Nós, com os nossos pecados, com as nossas picuinhas, com as nossas murmurações, eu servir aquele lá, mas eu vou. Porque ele serviu, eu também vou servir. Que a gente aprenda esse exemplo, queridos. Vamos orar? Senhor nosso Deus, o Senhor sabe os que estão sofrendo, os que estão em dor. Nós precisamos dessas verdades espirituais, Senhor, que curam, que preenchem a nossa alma, que preenchem vazios que outros instrumentos não podem saciar. Podem dar um alívio aqui e acolá, e que bom que nós temos esses alívios, mas nós precisamos de Ti. Não tem como passar pela vida, Senhor, sem a Tua força, sem o Teu apoio, sem a Tua graça sobre nós. Derrama, Senhor, essa Tua graça. Nós precisamos do Senhor. Pedimos, Senhor, pela Tua misericórdia, que o Senhor possa tirar da vida de cada um aqui alguns cálices. Liberta-nos, Senhor, de algumas dores, medos, angústias, doenças, problemas familiares, problemas dos relacionamentos. Liberta-nos, salva-nos, Senhor. Afasta de nós esse cálice. Afasta de cada um aqui aquilo que está doendo, Senhor. Pedimos pela Tua misericórdia, vem com Teu bálsamo. Livra-nos, Pai. Socorre-nos, nós precisamos da Tua ajuda. Socorre-nos, Pai. Afasta de nós esse cálice. Que cada um possa receber e ver a Tua mão agindo, libertando a muitos aqui, a muitos, de dores, medos e angústias. O Senhor há de libertar. Mas aqueles que tiverem que atravessar, Senhor, nós pedimos que seja feita sempre a Tua vontade. Esse é o Evangelho, nós queremos que seja feita a Tua vontade, porque nós confiamos no Deus que servimos, no Deus que sabe das coisas, no Deus que é bom sempre. Faz a Tua vontade. Faz, Senhor, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. Mas te pedimos que a Tua vontade for passar por algo duro e difícil, por um deserto, por um vale. Envia, Senhor, os Teus anjos e dá força ao Teu povo. Assim como fizeste com Elias, o anjo apareceu e disse: Elias, você tem uma longa jornada e você está há muito tempo sem comer. Toma, come. Ele comeu, se fartou, o anjo disse de novo: toma, come, porque a jornada é longa. Às vezes a nossa jornada é longa, Senhor. Então envia os Teus anjos ministradores e que eles possam nos ajudar a servir ao Senhor melhor, a Te honrar melhor, a sermos fiéis no momento da prova, no momento da dor, porque as nossas leves e momentâneas tribulações não hão de se comparar ao eterno peso de glória que está reservado para nós. Glórias ao Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Uma salva de palmas a esse nosso Deus. Não. A salva de palma dos anjos foi melhor. Eles ouviram. Vamos tentar competir com eles? Vamos lá? Aleluia!